Vocês estão com sono, gente? Alguém disse sim, do lado de cá. Tem crente pentecostal aqui? Batizado com o Espírito Santo? Porque, a semana foi tensa. Eu não vim pra cá pra... Ai, te adoro, Senhor. Não, eu vim pra rodar, eu vim pra dar glória a Deus, eu vim pra dar lugar, amém? Glória a Deus, não deixa eu pregar sozinha, não. A mensagem de hoje é uma mensagem que está sendo construída desde o início da semana. E quem é aluna da Escola de Mulheres Amigas de Deus, na quarta-feira nós tivemos uma live pela manhã, fechadinha ali só pra gente. E eu compartilhei essa palavra. E eu disse com elas que eu estava construindo essa palavra no meu espírito. E quando a Elisa ouviu ali a movimentação que ia ter culto de mulheres, na mente dela era conferência. Vocês lembram da conferência? Que lá em casa nós só falava de conferência. E aí ela falou, mãe, vai ter conferência sábado? Eu falei, não, filha, não é conferência, é culto de mulheres. E quem vai pregar? Eu falei, sou eu que vou pregar. Você vai pregar o quê? Eu falei, eu vou pregar sobre lenha no altar, minha filha. Aí ela começou a fazer aquelas perguntas, né? Que toda mãe sabe por quê, que é isso, mas por quê? E aí eu fui tentando explicar para ela. E depois eu vi que Deus usou a Sabrina. A Sabrina não estava na live com a gente. Deus usou a Sabrina, segundo ela, numa mesa em casa com o Jefinho. Eles são líderes do louvor aqui da igreja. Deus trouxe para eles essa palavra e ela compartilhou lá no grupo do Ministério de Louvor. E depois ela viu que a Ana Paula postou um trechinho da palavra ali no Instagram, né, um stories. E ela foi e me mandou uma mensagem, pastora, o Senhor está falando conosco nesse texto. Então, existe uma revelação de Deus muito poderosa aqui nesse texto. E eu até quero te encorajar, você pegar talvez o bloco de nota do seu celular. Porque tem muita revelação de Deus aqui, muitos princípios do Senhor para ser aplicado nas nossas vidas. Eu tenho certeza que você vai sair daqui, você vai ruminar essa palavra ainda durante os dias próximos que virão. Então eu quero assim não perder nada no nome de Jesus. Eu não vou, pode ficar tranquilo que eu não vou mudar quem eu sou. Se eu tiver que pular, descer, rodar, girar, tirar o salto, mas eu não quero perder nada daquilo que o Espírito Santo de Deus falou comigo, porque eu tenho certeza que Ele vai falar com você também. Levíticos 6, do 9 ao 13, diz assim: este mandamento a Arão e aos seus filhos, Deus está falando com Moisés. Dê este mandamento a Arão e aos filhos de Arão: a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. São duas roupas. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Preste atenção. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha nova, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha o fogo
continuamente aceso no altar e não deve ser apagado. Aleluia. Deixa aqui aberto aqui. O texto que nós lemos em Levíticos, ele nos faz refletir acerca de muitas coisas, embora está no Velho Testamento e nós vivemos já a Nova Aliança. E uma das primeiras coisas, antes de adentrar propriamente aqui no texto, tudo que ele tem de rico, de ensino, de princípio aqui para nos ensinar. Quando eu leio esse texto por cima, assim, ele já me faz refletir acerca de muitas pessoas, e eu vou usar mulheres, porque nós estamos num culto de mulheres. Muitas mulheres que vivem das cinzas daquilo que o Senhor fez no passado em sua vida. Por exemplo, lá na igrejinha que eu me converti, lembra aí? Na igrejinha que eu me converti, pequenininha, tem um louvor da Cassiane, hoje é dia de festa, lá na igrejinha, quem conhece? Até me recordo, as velhas. Minhas tias estão aí, elas cantam demais. Irmã da minha mãe, vocês acreditam? Mas eu não herdei o dom, felizmente. E aí a gente fica preso àquilo que o Senhor fez lá atrás. A palavra do Senhor está falando aqui sobre um fogo, sobre o holocausto. O texto de Levíticos, ele é dado, preste atenção, Bíblia, você precisa ler a palavra de Deus. O texto aqui de Levíticos, ele é dado logo após a construção do tabernáculo. O povo de Israel havia sido liberto do Egito, Deus levanta Moisés. E o Senhor então começa a ordenar a Moisés acerca do tabernáculo, acerca de levantar Arão como sacerdote, ungir Arão como sacerdote, os seus filhos como sacerdote. E já aqui em Levíticos, no texto propriamente que nós lemos, Deus agora, depois de ter separado os sacerdotes, depois de ter separado Arão como sumo sacerdote, como líder ali dos sacerdotes, agora Deus, ele está dando a instrução, a direção de como seria as ofertas queimadas no altar, no holocausto. E Levíticos, ele é uma instrução, ele é um livro que está ensinando o povo de Israel sobre santidade, sobre relacionamento com Deus, porque gerações, lembra o povo que ficou preso no Egito, 400 anos aproximadamente. Então gerações nasceram, cresceram, morreram, escravizados no Egito, se relacionando com os deuses egípcios, até que Deus levanta Moisés, resgata aquele povo da escravidão do Egito, e quando eles estão ali no deserto, o Senhor então está ensinando aquele povo, seu povo, a se relacionar com Deus santo e puro, uma vez que eles tinham se esquecido, porque eles se relacionavam, cresceram, viveram se relacionando com deuses pagãos, com deuses do Egito. Então, o Levítico é um livro sobre santidade, adoração, sacrifício, consagração e relacionamento com Deus. Quantos estão comigo? Diga amém. E o que estava então acontecendo aqui em Levíticos capítulo 6, que nós acabamos de ler. Se nós olharmos os versículos anteriores,
do capítulo 6, nós vamos ver que Deus estava estabelecendo diversos ou diferentes tipos de oferta. Mas no capítulo 6, Deus então está dando uma instrução específica para os sacerdotes. E aqui a gente já consegue ter algumas aplicações nas nossas vidas. Por quê? Porque que quando a gente lê o texto, agora que eu trouxe esse pano de fundo, vamos ver se fica mais claro a leitura para vocês. No verso 10, o versículo vai dizer assim: o sacerdote, ou seja, quem tinha que manter o fogo aceso no altar era o sacerdote. E Deus está dizendo assim: e o fogo não pode se apagar. E a pergunta que fica para nós, pelo menos para mim, quando estava comendo esse texto, esmiuçando, lendo, a pergunta que fica é: por que Deus deu tanta importância para isso? Escute aqui. Se você ler Levíticos capítulo 9, verso 24, aqui no capítulo 6, Deus está preparando o que ainda ia acontecer. Deus está dando instruções do que iria acontecer. Mas no capítulo 9, no versículo 24, acontece o primeiro sacrifício, e o fogo que está sobre aquele holocausto não foi um fogo produzido pelo sacerdote, foi um fogo que veio do céu. A primeira aplicação que nós aprendemos aqui: o fogo não sou eu, não é você. O homem não pode produzir fogo, mas é responsabilidade do homem manter o fogo aceso, a chama acesa. Então, o fogo não pode apagar. Por quê? Porque é um fogo que vem do céu. Mas a responsabilidade de manter aquele fogo, de trocar lenha, de colocar lenha no altar, é minha e sua. O fogo original não foi aceso pelo homem, foi Deus que acendeu. O sacerdote não produzia fogo, mas ele mantinha. Porque isso aqui fala conosco até os dias de hoje. Quem te encontrou foi Deus. Quem te separou foi Deus. Quem te trouxe para a presença? Foi eu? Não, foi Deus. O Espírito Santo de Deus se movendo dentro de você, te separou e te trouxe para perto dele. Agora a responsabilidade é comigo e com você. A lenha no altar é eu e você. Lenha nova, o que é? Oração, jejum, busca, santidade. A lenha nova, o fogo, quem mantém somos nós. Agora escute. O fogo de ontem não sustenta o altar de hoje. Ô, gente, vocês têm que fazer assim, ó. Levanta, pega a palavra em nome de Jesus, amém? O fogo de ontem não sustenta o altar de hoje. Porque a palavra vai dizer assim, ó: o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linhos por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu. Por que eu iniciei falando de mulheres que vivem do fogo que viveu lá atrás? Se tornou cinza.
Nós honramos porque se tem cinza é porque tinha fogo. Amém? Então o que o Senhor fez com você na adolescência, o que o Senhor fez quando você estava ainda na casa dos seus pais, o que o Senhor fez quando você chegou na igreja, o que o Senhor fez com você quando você ouviu quero que valorize o que você tem, o que o Senhor fez com você se tornou cinza. Nós honramos, tem um lugar importante, mas para hoje a cinza não sustenta o fogo de hoje. Hoje precisa de lenha nova. O que o Senhor falou comigo e com você domingo, ficou domingo. O que Ele falou na conferência, foi pra conferência. É cinza, escute. A cinza não é jogada fora. A palavra do Senhor vai dizer que o sacerdote, ele estava com duas roupas de linho puro, roupa íntima por baixo e outra roupa por cima. Ele pegava a cinza, levava, transportava do holocausto, trocava de roupa, pegava a cinza e levava para um lugar cerimonialmente puro. O que o Senhor fez com os meus avós, honramos porque nos trouxeram até os dias de hoje. Mas hoje o Senhor se movimenta também e Ele deseja colocar em mim e você lenha nova. Eu e você somos lenha nova. Eu e você somos holocausto, somos sacrifício. O apóstolo Paulo vai dizer: ofereçam ao Senhor como sacrifício vivo de louvor. Então, existe um lugar de honra para cinzas. O sacerdote não jogava as cinzas no lixo. O que ele fazia? Ele recolhia, depois ele levava para um lugar limpo. E isso nos ensina que Deus não despreza a nossa história. Por que eu estou falando isso? Porque muitas mulheres, elas ficam vivendo do milagre do passado, da história do passado. E ai, porque eu orava, ai, porque eu jejuava. Nossa, eu lembro quando eu era. Nossa, meu Deus, eu era usadíssima. Eu era, gente. Eu era. Não, e hoje? Olha, Deus me dava umas visões e fica se gabando com a cinza, com aquilo que passou. Aquilo te construiu e te trouxe aqui, mas para hoje precisa de lenha nova. A responsabilidade de manter o fogo aceso é eu e você, é nossa. Mas o altar, né, existe um lugar de honra para cinzas, mas o altar não vive de cinzas. Por quê? Cinza são memórias. Lenha é combustível. Todo mundo aqui é lenha. Uns são tora, uns são graveto. Tô brincando. Oh, Jesus, me perdoa, Senhor. Vigia, varou. Vamos lá. Então, lenha é combustível. Muitas mulheres estão tentando sobreviver espiritualmente apenas de lembranças. Como eu disse, eu lembro quando Deus me usava. Eu lembro quando eu tinha sede. Eu lembro quando eu orava. Mas Deus não quer ser apenas lembrado. Deus quer ser buscado. Nós estamos aqui juntas porque nós temos fome e sede da presença. Eu creio que você não veio para cá por causa do café, do cantinho de foto. Você veio colocar lenha nova. Você veio buscar. Olha, a minha oração é que a gente não precise fazer nem vídeo, nem nada. A gente só anuncie. Tem reunião, tem culto, tem encontro de mulheres. E a gente venha para cá correndo, com fome, com sede dessa presença. Porque quanto mais lenha junto, mais chama, mais fogo, mais presença de Deus. A minha oração é que a gente não precise ficar falando: vamos, gente, vamos,
isso. Vai ter mulher sentada aqui, mulher sentada aqui, mulher lá fora, porque uma lenha junto com a outra lenha começa a acender e colocar fogo. Aleluia. Oh, Jesus. Toda manhã, tudo no texto, a palavra do Senhor vai dizer que toda a manhã tinha que ter lenha nova. E a instrução é: Deus falando, escute, dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido. O sacerdote vai vestir roupas de linho. Depois ele retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar. Vai colocar de lado, vai trocar de roupa, vai levar as cinzas para fora do acampamento em um lugar cerimonialmente puro. Ou seja, nós honramos o fogo do dia anterior. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não podia apagar. Você entende isso? Toda manhã havia lenha nova. Não era uma vez no mês. Não era uma vez por ano. Toda manhã. Não era quando sobrava tempo. Não era quando o sacerdote levantava de bem com a vida, com o Senhor. Tranquilo, de boa, na nossa linguagem hoje. Ele podia estar animado ou não. Por isso que eu digo, nós não nos movemos por emoção, nós nos movemos por decisão, nos movemos por decisão. Então eu decido, eu que decido. Sabe, amiga, não espere de manhã sentir vontade de orar, porque você não vai sentir. É você que precisa decidir governar a sua carne. Você precisa levantar, dobrar o joelho, eu já falei isso aqui, já desce da cama dobrando o joelho, porque se você não fizer isso, a primeira coisa que eu e você fazemos é pegar o celular, e o dia passa, e nós não colocamos lenha nova no altar, e depois a gente começa a se sentir fraquinho. Ei, nós não podemos esperar, nós não podemos esperar sentir vontade, ser movido por sentimento. Nós decidimos, é responsabilidade nossa, manter a chama do fogo do Espírito acesa. Não era quando o sacerdote acordava animado, era todas as manhãs. E isso nos ensina sobre disciplina, como eu acabei de falar. Ter uma vida de devocional, devoção. Ai, pastora, mas eu acordo já na correria, mandar menino para a escola. Sabe, se a gente for ouvir tudo que a gente tem para fazer, a gente nunca vai ter tempo. Esses dias eu estava vendo no Instagram que nós julgamos ser pecado somente pecados aos nossos olhos que são ilícitos, como drogas, vícios, roubo. Mas tudo aquilo que nos rouba do Senhor também é pecado. E às vezes você não está roubando, não está matando, não está desejando ninguém, não está com inveja de ninguém, mas a sua dedicação maior é as coisas ao invés do Senhor. Então, como não é por sentimento, é por decisão. Todo mundo aqui trabalha, eu creio. Quem não trabalha fora, trabalha em casa, tem suas demandas. Meu Deus, todo mundo aqui tem suas vidas corridas. Então, dentro
dentro da sua rotina, da sua realidade, da sua decisão, da sua responsabilidade. Se você precisa estar acordada às 7 para fazer o café para o marido que vai sair, para o Senhor você precisa acordar às 6:30 pelo menos. Porque se você esperar ter um tempo na sua agenda, isso nunca vai acontecer. Então toda manhã a responsabilidade de manter a chama acesa não é do pastor, não é da pastora, não é da conferência, não é do ministério de louvor, é minha e sua. Porque quando há fogo no altar, meu irmão, você vem para um ambiente como esse, é impossível você não sentir a presença do Espírito Santo. O fogo era sobrenatural, era Deus que gerava, mas a lenha era natural, era responsabilidade do sacerdote. O fogo não podia apagar. Sabe, Deus está procurando mulheres que não queiram queimar só em conferências. Deus está procurando mulheres, meu sonho, que chama você para orar, que marca um café na sua casa. Eu oro por esse movimento aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Que nasçam aqui cafés, em nome de Jesus. Que se desliguem os celulares e que vão pro joelho orar, que vão pro joelho clamar pela presença. Senhor, eu quero profetizar sobre as mulheres dessa igreja responsabilidade de manter o fogo do teu Espírito Santo aceso, em nome de Jesus. Sabe, fogo sem combustível morre. O sacerdote acordava sabendo que havia algo para fazer antes de qualquer outra coisa. Antes de qualquer outra coisa, vá para a presença, vá para o Senhor. Antes de qualquer outra coisa, o altar precisa ser prioridade. A presença de Deus, escute, a presença de Deus, ela é gratuita. Eu escrevi isso lá no grupo da nossa igreja. Mas a manutenção da comunhão, você e Deus, a manutenção da comunhão. O Senhor não está falando comigo. Minha filha, você está falando com Ele. A comunhão, escuta, a manutenção da comunhão é responsabilidade sua, não é da igreja. Porque a igreja não tem isso, a igreja não tem aquilo, a igreja não promove isso, a igreja não é sua. Não terceirize algo que é sua, que é minha responsabilidade. Sabe, não se trata da gente conquistar Deus, se trata de cultivar relacionamento com Ele. Vocês estão entendendo, amém? Você sabe o porquê as cinzas eram retiradas? Eu falei, as cinzas eram resultado de um sacrifício consumido. Teve fogo, por isso que tinha cinza. E aí Deus, Ele podia simplesmente, a gente pode simplesmente apagar o que o pastor Eli fez aqui. Hoje eu e o Jardel somos pastores sênior da igreja. O que o meu pai fez, o problema dele ficou lá para trás. Agora é daqui para frente. Agora quem manda é nós. Não. Se nós não honrarmos aquilo que construiu essa igreja até aqui. Por isso Deus está dizendo assim, não é para jogar fora.
Você vai colocar em um lugar, um lugar cerimonialmente puro. A história construída de 17 anos nos trouxe até aqui e nós honramos o legado, honramos aquilo que o Senhor já fez, por isso que nós estamos aqui. Mas nós entendemos que hoje também é necessário colocar lenha nova. Nós entendemos que nós servimos um Deus, que Ele é imutável, mas a forma como que Ele se movimenta muda. Tanto que nós estávamos lá e nós estamos aqui. A movimentação de Deus muda e nós precisamos estar debaixo dessa movimentação da nuvem da glória de Deus. Deus poderia simplesmente mandar jogar as cinzas fora, mas a palavra diz que o sacerdote deveria vestir roupa de linho, retirar as cinzas, levá-las para um lugar limpo fora do arraial. Por quê? Porque tinha valor aquelas cinzas. Tinha vindo de algo que foi oferecido a Deus, e isso nos ensina muito que Deus honra os processos que nós passamos para chegar até aqui. Agora tem algo aqui muito poderoso. Eu não sei se você percebeu no texto, mas a Bíblia fala que eles trocavam de roupa quando eles transportavam essa cinza. E o que a palavra está nos ensinando aqui é que isso simboliza, significa, aponta para nós reverência. Não é nada feito de qualquer jeito na presença do nosso Deus. Nem a cinza que foi queimada. Você não pode fazer as coisas na presença, no reino, na igreja, julgando, não precisa, não. É necessário organização, é necessário reverência. Mais profundo ainda que nós aprendemos aqui nesse texto, existia um trabalho aqui invisível. Escute isso. Isso aqui é poderoso. Nem tudo no sacerdócio é visível. Havia tarefas escondidas, havia manutenção e havia serviço silencioso. Nada, nós não fazemos nada sozinha, nós não conseguimos. Para esse culto acontecer, teve alguém que foi decorar, teve alguém que fez um cartaz, teve alguém que fez um vídeo, teve alguém que te chamou, teve alguém que postou, teve alguém que fez um lanche para você comer. Ninguém faz nada sozinho. Eu estou no altar pregando, mas existem serviços invisíveis aqui, que faz a igreja avançar, que faz a igreja chegar em lugares. Os meninos que estão na mídia, no computador, ninguém está vendo, mas através da vida deles a palavra está chegando em outros estados, em mulheres que não estão aqui. Olha, quando eu cheguei nesse versículo, eu comecei, porque eu não sei se quando você lê a Bíblia você fica se fazendo um monte de perguntas, mas eu fiquei me perguntando assim, mas peraí, a palavra está falando o sacerdócio, o sacerdote, o Senhor está falando de Arão, o Senhor está falando dos seus filhos. Quem era esse sacerdote? Era um sacerdote específico. E lá em Êxodo capítulo 28, vocês lerem, vocês vão ver que é quando o Senhor separa Arão para o sacerdócio e os seus filhos. E depois dessa separação, quando Deus fala com Moisés para separar Arão, o Senhor também vai dar as instruções de como seria a roupa do sacerdote. E Arão, ele é como uma espécie, né? Vou tentar falar assim de uma forma para a gente, na nossa linguagem, de um líder dos sacerdotes.
o cabeça ali dos sacerdotes. E então aqui em Êxodo 28, eu quero ler com vocês, nós vamos ler Deus chamando Arão, seus filhos. E no capítulo 29, Deus ele vai dando instrução da consagração da família de Arão, da família sacerdotal, ele e os seus filhos. Por que o louvor parou de cantar? Vocês estão prestando atenção? Amém. E a confecção das roupas do sacerdote. Em Levíticos nós vamos ver o exercício do sacerdócio. Em Êxodo 28 o Senhor está direcionando. Vocês estão comigo? Amém? O Senhor está direcionando, está separando, está mostrando quem era o líder, quem era para ser ungido. O Senhor está dando as instruções. Em Levíticos, especialmente no capítulo 6 que nós acabamos de ler, o Senhor agora está dando o ofício, o que eles iam fazer, por que eles foram chamados e o que eles iam fazer. É tipo o que a gente fala no DNA. Nós temos a recepção, nós seguramos uma placa, mas por que nós fazemos isso? Então o Senhor separa, o Senhor unge, o Senhor dá as roupas. E agora em Levíticos capítulo 6, o Senhor está falando o que eles iriam fazer, o exercício de um sacerdote. E aí, aqui, nós vamos aprender algo. Nos dias de hoje, nas nossas vidas, Deus também, em um momento, nos chamou. Ele se encontrou comigo e com você. Ele nos chamou. Houve uma conversão de caminhos. Por isso nós falamos que nós nos convertemos. É porque eu estava andando aqui e eu converti a rota. Eu ouvi Ele me chamar. E eu fui ao seu encontro. E a partir dali eu fui separada pelo Senhor. Eu fui chamada pelo Senhor. E só depois disso o Senhor começa a confiar a nós responsabilidades. O Senhor começa a confiar a nós manter o fogo do teu Espírito Santo aceso dentro de nós. Lá em 1 Pedro 2, a palavra vai dizer que em Cristo nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdócio santo. Escute, o princípio é o mesmo. Nós fomos chamadas para viver na presença de Deus. Em Levítico 6, Deus está dando instruções acerca do sacrifício. Quem envia fogo para o altar é Deus. Quem acende o fogo dentro de mim e de você é fogo que vem do alto, é fogo que vem de Deus. O que isso significa? Não é o meu dom, não é o meu talento, não é porque eu falo muito bem, não é porque eu tenho milhões na conta, não é porque eu estou em um bairro nobre, não é porque eu tenho o nome de uma família, não tem a ver comigo. O fogo produzido é fogo santo, é fogo que vem do alto, é fogo que desce do céu sobre as nossas vidas. Agora a responsabilidade é comigo, responsabilidade é eu e você. Somos nós que mantemos esse fogo aceso. Escute, em Êxodo 28, Arão foi separado para ser sacerdote. Gente, isso aqui é muito forte. Redobre a sua atenção. Arão foi separado para ser sacerdote.
ele foi o primeiro sacerdote de Israel. Seus filhos também foram separados para sacerdote, mas Arão, lembra? Era líder dos sacerdotes. Só Arão podia entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano, no dia da expiação. Seus filhos, que também eram sacerdotes, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Dica aí para quem quiser colocar nome nos filhos. Quando nós lemos esse texto, tem um rico detalhe aqui, versículo 10, se você tiver com a sua Bíblia ainda aberta. A palavra vai dizer assim: o sacerdote. Escute. O Senhor está dando instrução de como era para fazer a manutenção do holocausto. E o Senhor está dando aqui a instrução, o sacerdote. Ele não está dizendo Arão. Ele não está dizendo o líder, o sumo sacerdote, o líder dos sacerdotes. Eu falei assim, quem era esse sacerdote? Será que era Arão? Não. A palavra está dizendo assim, o sacerdote. Sabe o que isso aplica para nós? A responsabilidade aqui de manter aquele fogo aceso não era responsabilidade exclusiva do líder dos sacerdotes. Era responsabilidade de quem estava ali disponível, do sacerdote que estava ali para servir. Manter o fogo aceso não era responsabilidade apenas de Arão. Cada sacerdote que entrava para servir tinha a responsabilidade de alimentar o altar. Da mesma forma é hoje a responsabilidade de manter o altar aceso não é do ministério de louvor, que quando nós sentamos aí pensamos, hoje não foi muito bom. Não, a responsabilidade não é do pastor. Ai, pastor, ora por mim. Quando o pastor acaba de orar, e aí, pastor, você viu alguma coisa? Não, a responsabilidade, a Bíblia está dizendo, a responsabilidade era do sacerdote. Não importa se era Arão, o líder, ou se eram os seus filhos, os sacerdotes. E na nova aliança, em Jesus Cristo, nós nos tornamos sacerdócio real. Nós nos tornamos sacerdócio santo. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é de todos, a responsabilidade de colocar lenha no altar todas as manhãs é minha, é sua, é nossa. 1 Pedro capítulo 2. Vocês, porém, são geração eleita. Vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que as chamou. Se a sua chama só é acesa aqui, no seu trabalho tem alguém precisando ser tomado pelo fogo que o Senhor deseja manter aceso dentro de você. Se você sai de casa sem manter aceso essa chama, você perde a responsabilidade, você perde a oportunidade, melhor dizendo, de acender alguém que está do seu lado. Essas cadeiras vazias não é responsabilidade só minha,
sacerdócio real. Ou seja, a responsabilidade de manter a chama da comunhão com Deus não é apenas de quem está no púlpito, mas de cada discípulo do Senhor. Eu quero que você se coloque de pé. Lembra quando eu falei que hoje era dia de tirar o sapato? Tira. Sabe quando Moisés, aprendi isso hoje com meu marido. Quando Deus chama Moisés, escute isso. Quando Deus chama Moisés, o que é que a palavra do Senhor fala? Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Escute. A resposta para isso está no livro de Ruth. Porque naquele tempo, quando você firmava uma aliança com o Senhor, você tirava as sandálias e dava para quem você estava fazendo aliança. Isso significava que quando você estava tirando a sandália, você estava dizendo: agora tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu sou pertence ao Senhor. Então, quando Deus chama Moisés para aquela missão, o Senhor fala: tira, Moisés, as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. O que o Senhor estava dizendo para ele: olha, se você entregar tudo para mim, eu vou prover tudo na sua vida. Então eu quero convidar você hoje. Hoje não é domingo, domingo é um culto que é outra vibe. Nós estamos para ganhar famílias, mas eu creio que todas que estão aqui têm uma vida com o Senhor. Então essa é a chance que você tem, essa é a oportunidade que você tem, sabe? Jesus, de rasgar o seu coração. Se puder, apaga as luzes para mim. Essa é a chance que você tem. Nós vamos fazer duas coisas aqui. A primeira coisa é você e o Senhor. Você vai começar agora a colocar lenha nova nesse altar aí da sua vida. O altar, escute, na nova aliança, o altar somos eu e você. Nós somos o sacrifício, a nossa vida entregue, a nossa vida ao holocausto, ao Senhor, através do sacrifício de Jesus. Então, se você até hoje estava vivendo das cinzas passadas, daquilo que o Senhor fez lá atrás, hoje você está aprendendo a honrar. Existe um lugar de honra para o que o Senhor fez ontem, para o que o Senhor fez ao longo da nossa vida. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui hoje, escute isso, para nos mostrar, para falar claramente aos nossos corações que é necessário colocar lenha nova no altar todas as manhãs, todos os dias. Então nós vamos começar a acender essa chama. Nós vamos começar a acender agora essa chama. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Comece a declarar sobre a sua vida. Vamos, comece a dizer palavras para Ele. Comece a declarar.